Estamos aqui no sábado à noite gravando um super vídeo top 10 dicas arrebentando Copeve, exclusivamente para você que vai fazer o concurso da UFAL amanhã no domingo, beleza? Vamos lá arrebentar, é um vídeo curto para você que tá de boa no sábado à noite sem fazer nada e quer aquelas duas últimas dicas para matar, trucidar a prova da Copeve no domingo, beleza? E aí, top 1 Copeve, exclusivamente para você que vai fazer amanhã prova de nível médio. As funções da linguagem são assunto cativo nas provas da Copeve de nível médio, beleza? Só lembrancinha. Função referencial, lembrar que é a função da informação, do texto informativo ou argumentativo, presença de terceira pessoa, texto impessoal, linguagem denotativa, clara e objetiva, tudo bem? Função poética ou estética, texto com linguagem conotativa, texto voltado para arrumações literárias ou poéticas, texto com preocupação estética, texto com preocupação com arranjo estético. Função emotiva, texto escrito em primeira pessoa. O autor do texto fala sobre ele ou a visão dele sobre o mundo de forma subjetiva. Palavra-chave, subjetividade. Função conativa ou apelativa, é a função da ordem do comando. É o texto típico de propaganda que sugere, que induz você a um determinado tipo de ação. Palavra-chave, imperativos, verbos de valor imperativo. Função fática é a função de contato. Função de contato significa que pressupõe diálogo. Tem que haver um diálogo, uma preocupação com o canal da comunicação. Metalinguística, a função da linguagem. É o texto explicando o próprio texto. Palavras mais importantes de cada função. Referencial, referente. Poética, estética. É a própria estética, a arrumação gráfica, mensagem. Emotiva, o eu emissor. Conativa, o receptor. Fática, canal. Metalinguística, língua. Belezinha? Top 2, vamos lá, sem perder tempo. Partícula que. Quando nós falamos de partícula que, as duas principais classificações de que são pronome relativo, conjunção integrante. Se liga nessa, concurseiro. Peguei exemplos de questões anteriores de Copeve. Quando eu falo para vocês veículos que cruzam a via, eu sei que esse que é um pronome relativo, porque ele retoma a palavra anterior. Lembrar que o pronome relativo eu também posso substituir por o qual, a qual, os quais, as quais. Lembrar que ele introduz um tipo específico de oração, que é a oração subordinada adjetiva. Lembra que a oração adjetiva pode ser restritiva ou explicativa, ok? Conjunção integrante. Quando nós falamos não é justo que mulher trabalhe, palavrinha mágica entrando em ação, não é justo isso. Na hora em que eu posso substituir uma oração inteira pela palavra isso, eu sei que o que é uma conjunção integrante e introduz que tipo de oração? Uma oração subordinada substantiva. Lembra que essa oração substantiva desempenha funções sintáticas, que é a oração subordinada. Essa, por exemplo, é a oração subjetiva, porque eu posso pegar o isso e colocar na frente do contexto. Tudo bem? Beleza? Firmes e fortes? Posso. E aí, concurseiro, top 4, preparado? Pronomes demonstrativos. Se liga nessa dica, que ela é exclusiva à Copeve. Quando nós usamos os pronomes demonstrativos pelo critério discursivo, lembrem que o isto é um elemento catafórico e antecipa uma ideia posterior. O isso é um elemento anafórico e retoma uma ideia anterior. Mas a Copeve aceita, preste atenção, a Copeve aceita que o isto
possa servir como elemento anafórico, retomando uma ideia próxima. Veja uma frase de uma questão anterior. Há muitas e diversas morais. Isto significa dizer, a Copeb considerou isto, retomando o fato de haver muitas e diversas morais, como um emprego de pronome demonstrativo adequado. Portanto, isto pode retomar sim para a Copeb ideias próximas, beleza? E aí, guerreiro, preparado? Top 5 Copeb, arrebentando a Copeb. No top 5 eu escolhi falar sobre tipologia textual. O que é importante que você lembre? Fora aquelas tipologias básicas, narração, descrição e argumentação, nós temos algumas tipologias acessórias que a galera esquece, a galera não estuda. Então vamos lá, lembrar, se cair amanhã você vai estar tinindo na cabeça com tipologia. Que é o texto injuntivo ou instrucional. É o texto de comando, mas que sugere uma conduta. A base dele são os verbos com valor imperativo, é o texto de bula de remédio, é o texto de receita de bolo, é o texto do manual de instrução. Mas é preciso que você lembre, é um texto que não tem força coercitiva, diferente do texto de lei, que é um texto prescritivo. O texto prescritivo é aquele que realmente dá uma ordem sujeita a uma punição se for descumprida. Texto de lei, texto de contrato, a própria gramática prescritiva são exemplos de texto prescritivo. Cuidado, galera, eles são muito parecidos. A diferença entre eles é que um tem o poder de coerção, de mando, que é o prescritivo, e o outro não tem o poder, só tem o poder de sugestão de conduta. Desce mais. Texto preditivo. O que é isso, professora? Texto preditivo é o texto que sugere uma possibilidade futura. É um texto que faz previsões acerca do futuro. É o texto de horóscopo. É o texto de uma previsão meteorológica. Os verbos sugerem futuro, estão conjugados no futuro. Texto expositivo é o texto informativo. É um texto em que o autor é isento, ele se isenta de dar opiniões. É um texto dissertativo, porém, o autor se isenta de opiniões. Ele é focado principalmente em informações, dados estatísticos, dados científicos, dados históricos. Belezinha? Agora, toma cuidado. Além do texto expositivo, você tem que saber o que é o texto explicativo. Os dois, na verdade, fazem parte da mesma classificação. Expositivo e explicativo. Só que o texto expositivo está concentrado nas informações, com isenção de opinião. E o texto explicativo é um texto que traz conceitos, conceituar um sentido, uma lei, conceituar uma conduta, como a Copeb já fez anteriormente, conceituando o que é o assédio moral. Explicou lá que o assédio moral tinha que ser contínuo, tinha que ser público. E aí, entre as letras C, expositivo, e D, explicativo, como o texto era conceitual, deu explicativo. Belezão? Vamos mais. Top 6, conjunções, valores semânticos. Quais são as conjunções que eu não posso esquecer? Que não fazem parte daquele meu esqueminha basiquinho de conjunções. Pessoal, conquanto, não obstante, posto que, lembrar que são conjunções concessivas. Conjunções concessivas têm o mesmo valor de embora, expressam concessão, exigem verbos no subjuntivo. Cuidado com como. Na última prova da UFAL, houve uma questão sobre recurso, nós fizemos recurso e não derrubamos, então tome muito cuidado. Como pode expressar a ideia de comparação? Pode. Cuidado que aqui a Copeb quer inventar. Como pode expressar a ideia de conformidade? Pode. Como pode expressar a ideia de causa? Pode. O como na última prova da UFAL de 2016 caiu nas duas provas, de nível médio e de nível superior.
E na prova de nível superior, houve uma questão muito duvidosa, uma questão sujeita a muita discussão teórica, beleza? Mas segue, a vida que segue. Por quanto é o primo rico do porquê? Por quanto tem o mesmo valor semântico da palavra porquê? Pode ser uma conjunção causal, pode ser uma conjunção explicativa. E a gente fecha com essa belezinha aqui, ó. À medida que e na medida em que. Muita gente se enrola nessas duas conjunções. Lembrar o seguinte: à medida que é uma conjunção que expressa a ideia de proporção. Proporção, se liga que você vai substituir por a proporção que. Enquanto na medida em que é uma conjunção que expressa a ideia de causa. E você vai substituir por um porquê. Tome bastante cuidado. Você não pode misturar essas duas conjunções. Ou você começa com a e termina com que, ou começa com na e termina com em que. Portanto, não existe a medida em que e não existe na medida que. Não pode fazer a mistura, ok? Beleza? É ano de arrebentar, pessoal. Top 7, vamos falar de vírgula. Pessoal, vírgula e a conjunção i. Presta atenção, se liga nessa dica. Top 7, Copév, arrebentando a boca do balão. Pessoal, Copév aceita vírgula antes de i em algumas situações. Não aceita em todas as situações. Então eu tenho que ficar muito ligado. Se eu uso vírgula antes de i, a Copév aceita que a gente use essa vírgula quando os sujeitos são diferentes. Eu tenho duas orações com sujeitos diferentes, beleza, eu uso vírgula. E no polissíndeto, se liga que o polissíndeto é a repetição de conjunções. Exemplo, Copév. E suscita, e esplende, e estremece, e delira. Aqui eu quero que você observe, ó, e as vírgulas antecedendo esses is. Isso constitui um polissíndeto e é super aceito. Agora, se você falar em vírgula antes de i, tendo as duas orações sujeitos iguais, se eu tiver sujeitos iguais, se eu tiver enumeração, Copév não aceita essas vírgulas antes de i, beleza? Dois exemplos anteriores de Copév, se liga aí. A gravata, as botinas e o chapéu de beata. Essa questão aqui também deu muito o que falar, mas ela mostra que a Copév, nas enumerações, entre os elementos da enumeração, elemento A, elemento B e elemento C, entre o penúltimo e o último elemento, não aceita que se coloque essa vírgula aqui. Portanto, esse item deu errado. Outro exemplo anterior de Copév. Vou por uma rua torta e venho por uma rua torta. Ela pegou um trecho de Lê do Ivo. E observe que eu vou, sujeito implícito, eu venho, sujeito implícito. Os sujeitos são iguais. E aqui eu tenho uma conjunção i. Duas orações com sujeitos iguais, nada de vírgula antes de i, alternativa errada. Vem comigo, top 8. Diferença na concordância entre haver e existir. Galera, se liga nessa dica, é muito simples. Quando eu falo em deve haver pessoas, o haver sendo o verbo impessoal, vai transferir essa impessoalidade dele para quem? Para o auxiliar. Portanto, auxiliar na terceira pessoa do singular, beleza? O auxiliar não pode ir para o plural. Lembre que isso é um caso de oração sem sujeito e que pessoas aqui é um objeto direto. Mas quando eu falo em devem existir pessoas ou devem existir passos, eu quero que vocês observem que eu troquei o haver pelo existir. O existir, ao contrário, é pessoal. E sendo pessoal, o meu auxiliar pode sim ir para o plural, dependendo do que vem depois. Portanto, o meu auxiliar, ó, na terceira pessoa do plural, concordando com quem? Com quem? Com a palavra passos, que aqui
exerce a função de sujeito da oração. Beleza? Top 9, COPEV. Vamos arrebentar essa boca do balão. Eu tenho o complemento nominal versus o adjunto adnominal. Quando nós falamos de complemento e adjunto, o que é que eu preciso saber? Complemento sofre, adjunto pratica, adjunto especifica, adjunto indica posse, indica matéria, são os critérios mais usados. Quando os dois se referem a um substantivo abstrato anterior, como por exemplo necessidade, eu preciso observar se o substantivo anterior for abstrato, o termo com preposição pode ser adjunto, pode ser complemento. E aí, prof, como é que eu vou fazer, pelo amor de Deus, é véspera do meu concurso? Não se aperreie, é simples. Necessidade do apoio. Observe que o apoio não tem necessidade, é alguém que tem a necessidade desse apoio. O termo apoio sofre ação, mas quando nós falamos necessidade do grupo, é o grupo o detentor da necessidade. O grupo pratica a ação de ter a necessidade. Se pratica a ação, é adjunto. Se sofre, é complemento. Beleza? Top 10 para você que vai arrebentar a COPEV. Essa dica vai exclusiva para o pessoal que vai fazer prova de nível superior. Se liga nessa dica. Top 10, figuras e linguagem. A sepultura fala a sós com Deus. Eu tenho que observar que o objetivo dessa frase é personificar a sepultura, atribuindo a ela uma ação humana, pessoal. Se eu atribuo a sepultura uma ação humana, qual a figura de linguagem que eu tenho? Personificação prosopopeia, beleza? Personificação prosopopeia, eu estou atribuindo ações humanas, características humanas a seres inanimados ou a animais. Prende-se a voz à boca das cascatas. Preste atenção a essa expressão aqui, ó, boca das cascatas. Na verdade, boca, ele usa por associação, por analogia, constituindo aqui um nome emprestado. Quando você pensar que há um nome emprestado, por semelhança, você vai lembrar o seguinte, galera, que isso aqui é uma catacrese. Catacrese, portanto, se refere a cotovelo da estrada, se refere à boca das cascatas, se refere a enfiar, quando eu falo bordo, quando eu falo enterrar uma faca na barriga, tudo isso é catacrese, beleza? Que é a substituição de uma palavra por outra, o empréstimo de uma palavra no lugar de outra, tomando como base a analogia, a comparação. Que os lábios sejam dois rios. Preste atenção, se a catacrese é um tipo de metáfora, aqui é uma metáfora mesmo, porque eu pego lábios e estou diretamente comparando lábios aos rios. Só que essa comparação aqui é o que a gente chama de comparação mental, comparação direta. O que é que eu preciso lembrar? Comparação mental, metáfora. Dá para inserir um como, metáfora, mas se o como já estiver presente na frase, vai ser uma comparação legítima. Beleza, galera? Vamos lá para a última do top 10. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava. Se liga nessa dica, ela é importante. Quando eu falo para vocês que o cortiço acordava, há gramáticos que entendem que isso aqui é uma personificação, uma prosopopeia. Mas normalmente as bancas entendem que o cortiço está representando, é um símbolo das pessoas que vivem lá. Falou em simbologia, em representação de uma palavra que vai simbolizar uma outra ideia. Nós falamos ontem na live de pernas, de braços, de mãos, de cabeças, de saias, de calças, representando pessoas. O cortiço é aquele copo, é o continente, e ele está representando as pessoas que conseguem ser o conteúdo.
Portanto, simbologia, galera, isso aqui a gente chama de metonímia ou sinédoque. Se liga nessa dica, top 10. E aí, galera, gostou? Guerreiro, quero que você faça uma boa prova amanhã. Mas antes disso, no nosso canal, comenta, se inscreve no canal, que é legal, é importante pra gente saber o feedback de vocês. Faz lá os comentários, ativa o sininho para vocês receberem cada notificação de dica que nós vamos postando. Todas as semanas haverá muitas dicas, muitas lives que nós vamos fazer resolvendo provas. Para vocês que vão fazer prova da Coppev, uma excelente prova, que Deus esteja com vocês, fiquem tranquilos, vocês vão arrebentar. Beijo grande do Hebraim Isoladas.